Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like e se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Infelizmente nosso time entrou em campo ontem, né, pra jogar um clássico. E quando os clássicos não são contra o Palmeiras, o time simplesmente abre mão do jogo e vem sendo assim durante o ano todo, né? Durante o ano todo. Então, cara, surreal. Surreal, tá? Surreal. Mais uma partida vergonhosa. Uma partida assim que a gente não teve a mínima chance de vencer o adversário. Mínima chance. Não tivemos, tá? Vamos comentar um pouco do que foi esse desempenho, da comissão técnica, um pouco do que é o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro e muito mais. Situação do Andrés atualizada para vocês também. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, antes só um recadinho para vocês, que a GoCase segue com a promoção aí de desconto em dobro, né? Temos o cupom de desconto com 10% para compras aí acima de R$ 99,00, tá? Então, você vai adquirir os seus produtos da GoCase, temos a linha completa do Corinthians ali, ó, como por exemplo essa garrafa térmica personalizada, Esporte Clube Corinthians Paulista, com o nome aqui e tudo mais. Eu recomendo demais os produtos da GoCase e temos, né, a nova linha do uniforme 3 do Corinthians completinha no site para você aproveitar, garrafa, copo térmico, capinha e muito mais, tá? Então, novamente, cupom John do Timão com 10% de desconto para as compras acima de R$ 99,00. Capinha, compre duas, pague apenas uma. Então, aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, 9h30 da noite, Corinthians entrou em campo. Antes, até, deixa eu só falar do nosso time feminino, que ontem empatou o jogo, né, levou para os pênaltis e se classificou em cima da Ferroviária. Então vai jogar aí a final da Libertadores no sábado, tá? Então parabéns aí para o nosso time feminino, só para não passar batido. Acompanhei, né, a partida, mas aí o finalzinho ficou junto com o início do jogo contra o Santos. Mas a gente tomou um gol no final, foi para os pênaltis e aí conseguimos essa classificação, tá? Mais uma vez aí parabéns para nossa equipe feminina. E aí tivemos o desgosto de assistir o time masculino em campo contra o Santos. A escalação foi aquela que a gente trouxe aqui no vídeo mesmo, né? 3 zagueiros, formação ali com 5 meio-campistas, o ataque com Yuri e Guinegão. E você não consegue nem analisar se o início daria certo ou não, porque você toma um gol com 3 minutos, né? Uma jogada de escanteio, cruzamento no primeiro pau. O Yuri Alberto, que é o cara para cortar essa bola, olhou para a bola. Só olhou. O Zé Rafael subiu sozinho, abriu o placar. 1-0 para o Santos com 3 minutos. Não tinha acontecido nada ainda no jogo. Toma o gol. Começa o jogo, toma o gol. Aí beleza. Vamos lá, vamos, né, centralizar, vamos colocar a bola no chão, vamos tentar organizar, voltar para o jogo, entrar no jogo, né, na verdade, por isso não tinha nem entrado no jogo ainda. Aí vai passando o tempo, o time do Corinthians começando a errar passe. A saída de bola, a gente não acertando nada. Aí começou a fazer falta na entrada da área. O Santos teve 2 faltas que estavam ali a menos de 1 metro da área. É um passo assim da área. 2 faltas. Uma de cada lado. O Lautaro finalizou de dentro da área. Enquanto isso, o Corinthians não conseguia passar do meio-campo. Não conseguia passar do meio-campo. A bola não passava. Chegava ali e já voltava. E o Santos organizava, tentava criar alguma chance. Aí vinha a bola com o Corinthians. Tocava, errava. Tocava, tentava fazer um lançamento, errava. Errou tudo. Foi um primeiro tempo assim, bizarro. Tudo que tentou, errou. Jogadores perdidos, fora de posição, o time bagunçado. E o maior retrato dessa bagunça é o seguinte: a gente estava em campo com 3 zagueiros, 3 laterais, 3 zagueiros, 3 volantes, 2 laterais, e o time do Santos simplesmente fez um gol com o cara dominando a bola na entrada da área, né? Na frente ali da área, no meio campo. Carregou,
puxou pra perna boa, finalizou e ninguém nem chegou perto dele. Nenhum dos 3 zagueiros, nenhum dos 3 volantes, nenhum dos 2 laterais, ninguém nem atrapalhou, nem no raio assim de 1,5 m. Ele tinha espaço. Pra mais, inclusive, tá? Pra mais. Pra mais. Finalizou, fez o 2-0. Aí, o final do primeiro tempo, mais chances pro Santos. O time do Corinthians é apático em campo, apático. Primeiro tempo do trio de meio campo é bizarro de horrível. Ranieri, Maicon e Bidon erraram tudo. Os 2 laterais erraram tudo. Hugo e Mateuzinho. Mateuzinho um jogo péssimo ontem. Péssimo. Aí vai pro intervalo as 2 mudanças. Tira o Hugo do lado esquerdo, que tinha feito o primeiro tempo horrível. Coloca o André. Faz uma linha com 4 meio-campistas. E aí tira o Guinegão, coloca o Kaique. Guinegão que não recebeu um passe no primeiro tempo. Bola não chegou nele. Só correu pra marcar. Sempre correndo atrás de alguém e correndo. Pra tentar achar alguma bola, pra achar o Yuri. E aí na substituição sai o Guinegão. E a gente vai falar um pouquinho, vai falar depois na coletiva sobre essa substituição, tá? Inicia o segundo tempo. André e Kaique, né? 2 jogadores ali que não tem nem 10 jogos no profissional. Em campo, vamos tentar alguma coisa. 2-0 pro Santos. O que acontece? O 3-0 do Santos vem num lance bizarro de pênalti que o Bidon cometeu. Bizarro. Foi pênalti, tá? Primeiro ponto é esse. Foi pênalti. Ah, mas o Zé Rafael puxou ele e fez... O Zé Rafael foi experiente. O Zé Rafael foi malandro. Quando tem a batida do escanteio, a situação é a seguinte. O Bidon tá no chão e segurando a perna do Zé Rafael. Falta dentro da área, é pênalti. Faltou malícia e experiência pro Breno Bidon. Mas é pênalti, né? Até comentei ontem na live, teve... não lembro se foi no primeiro turno do Brasileirão ou se foi no Paulistão, a expulsão do Escobar, lateral do Santos, num lance com o Martínez na lateral. O Escobar já tinha amarelo, aí ele foi pra bater um lateral, o Martínez ficou em cima dele assim, empurrou ele, o árbitro veio e deu amarelo pros 2. Aí o Martínez, beleza, mas ele já tem amarelo, tem que expulsar. Aí o árbitro foi e expulsou. Ele não tinha feito nada, né? Ficou ali naquele debate com o Martínez e foi expulso. Naquele lance, todo mundo, o Martínez foi experiente, foi isso. A mesma coisa o Zé Rafael ontem. E aí o Bidon, um menino, né? Um menino do futebol, que isso? Não pode, cara. Não pode. Que mundo que ele tava vivendo que... O cara foi pra bater o escanteio, ele agarrou a perna do jogador do Santos. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pênalti, 3-0. 3-0. Aí o tempo foi passando. A gente ainda fez um gol. Na primeira finalização do Corinthians no gol, a gente fez o gol. Foi escanteio do Mateuzinho, Ranieri subiu sozinho e fez o gol. Primeira finalização. Porque no primeiro tempo a gente nem finalizou. Seja no gol, seja pra fora, seja chute bloqueado, nada. A gente não finalizou no primeiro tempo. 45 minutos contra o 16º colocado do Campeonato Brasileiro e a gente não finalizou. Tá? Essa informação é importante que a gente vai falar sobre essa situação do Santos na tabela também, né? Para entender o que foi o jogo do Corinthians. Aí o tempo vai passando. Aí o Lucas Silvestre lembrou, caramba, não tem só garoto da base no banco, eu tenho o Garro e o Memphis aqui, chama os 2. Aí com 20, 25 do segundo tempo, ele chamou os 2. Aí colocou o Memphis, colocou o Garro. O time passou a ter mais posse de bola no ataque, mas ainda assim, tá? Ainda assim, uma posse de bola inofensiva. Uma posse de bola improdutiva. O Corinthians teve a bola, mas o Corinthians não criou oportunidades. A chance que a gente teve novamente foi numa jogada de escanteio. Cruzamento do Garro, Gustavo Henrique subiu sozinho, cabeceou, a bola pegou na trave. As 2 únicas chances do Corinthians no jogo, em 90 minutos contra o Santos, foram em jogadas de escanteio. As 2 únicas. E aí no final do jogo, a gente ainda teve um lance, eu não lembro se foi o Zé Rafael, se foi o Robinho Júnior, não lembro quem foi, largou o braço no rosto do André, o André saiu com o rosto sangrando,
O árbitro não deu falta. Deu nada. Não deu cartão, nada. A gente teve uns 3, 4 lances de jogador do Santos largando o braço. E na maioria das vezes nem falta o árbitro marcou. Aí quando era do outro lado, teve um lance do Mateuzinho com o Guilherme. O Mateuzinho tava com a bola, abriu o braço, falta pro Santos. Falta pro Santos. Teve no início do jogo o Yuri com o Luan Pérez, outro jogador o Escobar, não lembro, empurrou o rosto do Yuri. O árbitro parou o jogo e foi e deu bola ao chão ao Santos. Teve uma do Bidon que o Zé Rafael subiu e abriu o braço. O André saiu com o rosto sangrando e passou batido. Obviamente que não justifica, né, o resultado, mas assim, mais uma situação, né? Mais uma situação. Aí vamos lá, tá? Aí vamos lá. O Santos é o 16º colocado, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Corinthians é o 12º, tá ali com 33 pontos. Qual que é o problema? Todo mundo que está abaixo do Corinthians tem 27 jogos. O Corinthians é o único time com 28 jogos. Se todo mundo que está abaixo do Corinthians ali vencer o seu jogo atrasado, né? Inclusive tem alguns times que jogam hoje, o exemplo do Grêmio, né? Isso dos times fora da zona do rebaixamento, todo mundo passa o Corinthians. Então, na prática, a gente pode ter uma campanha atual do clube de 16º colocado do Campeonato Brasileiro. 16º. O ponto positivo é o seguinte: os times da zona do rebaixamento estão muito mal no campeonato, tá? Muito mal. Muito mal. Eu acho que só um milagre salva qualquer time que tá ali. Porque, pelo andar da carruagem, os 4 rebaixados já estão definidos. A não ser que alguém faça uma campanha igual a do Corinthians no ano passado. Uma sequência ali com 8, 9 vitórias seguidas. Porque de resto, já temos os 4 definidos, tá? Então, por isso que a gente hoje não tá numa situação pior. Porque o desempenho dentro de campo é de time que tá lutando contra o rebaixamento. O desempenho, o aproveitamento, né? Vamos para a coletiva do Lucas Silvestre. Falou que faltou energia, o time não tava bem, isso, aquilo, e mememê, e quais. Só que eu separei algumas respostas aqui que chegam a ser surreais, tá? Surreais. Sobre o Guinegão, falou que o Guinegão não fez um bom primeiro tempo. E aí a alteração dele foi técnica. Pô, se a alteração do Guinegão foi técnica, pelo amor de Deus, então você não viu o primeiro tempo que eu vi. Porque eu consigo listar, no mínimo, 5 jogadores que foram piores que o Guinegão no primeiro tempo. No mínimo. No mínimo. Então, se a sua alteração foi técnica, você deveria ter feito as outras 5 substituições antes de pensar no Guinegão. O primeiro exemplo tá do lado dele, o Yuri Alberto. Jogo péssimo. Não acertou nada nos 90 minutos. Contra o Luan Pérez, que é um zagueiro lento. Não acertou nada. Mas aí, na hora de fazer a mudança, tem que tirar o Guinegão, né? Tem que tirar o Guinegão. O Maicon, o jogo inteiro. O jogo inteiro. O Breno Bidon jogando mal o jogo inteiro. Não, o Maicon saiu no finalzinho, né? Ele chegou a sair pra entrada ali do Garro. Que alteração técnica é essa? Que primeiro tempo ruim do Guinegão você viu? Falei na live e repito. O Guinegão foi o menos pior em campo, né? O menos pior. A gente consegue falar mais de 5 nomes que foram piores do que ele. Enfim. Sobre Garro e Memphis. Segundo o Lucas Silvestre, tinha um acordo entre o Garro, o próprio Memphis, e todas as áreas do clube fizeram um planejamento que eles jogariam de 25 a 30 minutos, os dois. E aí por isso que ele esperou até 20 do segundo tempo e colocou os jogadores. Era um acordo das áreas do clube. Departamento médico, preparação física, fisioterapia, tal, comissão técnica. Definiram isso, seguiram a risca e tá aí, tá? E tá aí. Agora vamos falar sobre o trabalho do Dorival Júnior. Vamos lá. O Dorival Júnior tem, com o Corinthians, no Brasileirão, tá? Aqui é um recorte do Brasileirão. Porque a Copa do Brasil dele é perfeita. Não tomou nenhum gol,
venceu todos os jogos, não tem o que questionar. A Copa do Brasil é perfeita. O Brasileirão dele, ele tem 21 jogos com o Corinthians, né? O Corinthians está com 28, ele chegou, o Corinthians já tinha 7 jogos. Ele tem 21 jogos. Ele tem 23 pontos conquistados. Porque quando ele chegou, o Corinthians já tinha 10. Vocês têm noção que o treinador do Corinthians conquistou 23 pontos em 21 jogos no Brasileirão? Uma média quase que de 1 ponto por jogo? Um aproveitamento de 36%? A gente está falando de um trabalho nível Antônio Oliveira, nível Mano Menezes, nível Luxemburgo. A gente está falando desse tipo de trabalho no Corinthians. E eu não vejo em cima do Dorival a pressão que esses caras tinham. E mais, o time que o Dorival tem é melhor do que o que esses caras tinham. Certo? Ontem na live vieram falar: pô, John, mas a questão do elenco, né, pro Dorival. Ah, mas a questão do elenco. Ah, mas o elenco. Vamos lá. Primeiro, o salário do Dorival é de técnico top de linha. 2 milhões, 2 milhões e meio. Já começa por aí. Então ele tem que ser acima da média. E ele vem sendo abaixo, e bem abaixo da média, né? Como a gente mostrou aqui a tabela, a campanha dele é de 16º colocado. Ok. Vamos pegar o recorte dos últimos 5 colocados do campeonato. Sport, Juventude, Fortaleza, Vitória e o Santos. Tá? Vamos pegar o recorte desses 5 piores times do campeonato hoje. Do 16º ao 20º. Vamos lá. O Dorival enfrentou os 5. Quando ele chegou, a gente já tinha jogado contra o Sport, né? Vamos lá. E a gente venceu no primeiro turno. Agora, no segundo turno, ele perdeu do Sport. Estamos falando de 5 jogos. Ele perdeu do Sport, que é o lanterna do campeonato, que só tem 2 vitórias. Uma delas contra o Corinthians. Perdeu. Contra o Vitória, ele empatou. Foi até o jogo em casa 0-0, né? Contra o Juventude, ele perdeu, que foi o jogo fora de casa. Jogo fora de casa, quando jogou muito mal de novo. Contra o Fortaleza em casa, ele empatou, no 1-1. E agora contra o Santos ele perdeu. Então a gente está falando de um treinador que teve 5 jogos contra os 5 piores times do campeonato e ele conquistou 2 pontos. A pergunta que eu vou fazer é muito direta. O elenco do Corinthians é pior que o do Sport? É pior que o do Juventude? Pior que o Fortaleza? Pior que o Vitória? Ou pior que o Santos? Não, é melhor do que os 5. E o Dorival conquistou 2 pontos. Então, assim, se a gente estivesse falando, o jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra isso, ok. Questão de elenco vai prevalecer. Agora, contra os 5 piores times do campeonato, ele conquistou 2 pontos. Ele tem 36% de aproveitamento. Ele tem 23 pontos em 21 jogos. Pô. E mesmo assim, ele é extremamente prestigiado. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não entendo, cara, eu não entendo. O Silvinho que tinha um aproveitamento muito superior ao do Dorival, né? O Silvinho fechou o ano no G5, com um time muito pior. Foi demitido. Tinha pressão. Era pressionado, era cobrado. O Dorival, não, mas coitadinho. John, mas coitado do Dorival. John, o Dorival, coitado, cara. Nossa, mas ele não tem material para trabalhar, material humano. Nossa, John, coitado do Dorival. Coitado, coitadíssimo. Coitadinho. O time do Santos é uma máquina, né? Luan Pérez, de zagueiro. Igor Vinícius, de lateral. O ataque com Lautaro Dias e Guilherme. O volante João Schmidt. Atropelou o Corinthians. Atropelou o Corinthians. O placar só não ficou mais feio porque o time do Santos é ruim e o time do Santos fez o placar rápido. Falou, beleza, matamos aqui o jogo no início do segundo tempo, 3-0, beleza. Mas, coitado do Dorival, né? Coitadinho. Nossa, gente, mas ele não tem elenco. Quem tem é o Santos. O Santos tá com elenco ótimo. 3-1 pro Santos o resultado. E aí? Qual a justificativa?
Enfim, família, só atualizando vocês aqui sobre a situação de Andrés e Roberto Gavioli, que a gente trouxe ontem. Roberto Gavioli foi afastado, tá? Para que ele possa se defender aí dessa denúncia do Ministério Público. Ok. Pouco tempo depois, o Andrés pediu o afastamento do Conselho Deliberativo e da vida política do Corinthians, né? Até o fim das investigações. Beleza, então ele pediu o afastamento. Qual que é o problema? O cara pedindo o afastamento... Ah, surgiu aqui a denúncia, não foi pra frente, tal. Ele pode pedir pra voltar, acabou. Ninguém no Corinthians teve coragem de afastar o cara. No Gavioli foi assim, ó. Não, o Gavioli tá afastado. E o Andrés faz parte do conselho e é membro do CORE, né? Membro do CORE. Conselho de Orientação. Ninguém teve coragem de afastar o cara. Ninguém. Mas o promotor segue trabalhando, tá? O promotor segue trabalhando. O Ministério Público recomendou o monitoramento eletrônico do senhor Andrés Sanches, tá? Deixa eu até pegar aqui a situação. A promotoria deu ordem de busca e apreensão na casa do Andrés Sanches, tá? Busca e apreensão. Mas o quê? Pediu para travar o passaporte dele. Para travar o passaporte dele, para que ele não possa sair do Brasil. Beleza. Bom, dentre as proibições, temos aqui, ó. Proibido entrar nas dependências do Corinthians. Proibido contato com testemunhas e dirigentes. Então não pode nem falar com o pessoal do Corinthians. Suspensão de qualquer função associativa, e especialmente cautelar de proibição e representação institucional, coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Ele não pode representar o Corinthians. Proibição de deixar o país, então por isso para travar o passaporte dele. Proibição de viajar dentro do país sem autorização por mais de 5 dias, então ele não pode viajar. Ah, não, vou passar 2 semanas em tal lugar. Não, não pode. Não pode, tem que ter autorização. E o principal, monitoramento eletrônico, que é a famosa tornozeleira eletrônica. Essa foi a recomendação do Ministério Público. Se a justiça vai acatar, a gente aguarda. Seria interessante, né? Seria interessante a gente assistir essa cena. Seria bem interessante assistir essa cena. Não sabemos se vai acontecer, mas quero saber a opinião de vocês. A gente até estendeu um pouco o tempo aqui, né? Por conta dessa situação do jogo. A gente pode comentar aí mais no decorrer da semana. E na próxima semana também, que deve ser uma semana livre aí pro Corinthians. Certo, família? Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype, deixa o seu comentário. Um forte abraço e vai Corinthians!